A RPO Solutions apresenta TalentCast, o podcast que entrevista quem entrevista. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao TalentCast, o seu espaço, o seu hub aqui de temas de RH, liderança, desenvolvimento, carreira, enfim, o teu espaço aqui, profissional de RH, ou pessoas que se interessam pelo tema, para a gente falar aqui das tendências e de tudo que está acontecendo no que envolve gente. Eu sou a Carol Coelho, sou especialista em RH, e hoje eu convidei para bater esse papo com a gente a Fabiola Cordeiro, minha amiga de longa data, nós já trabalhamos juntas. Muito tempo. Então, assim, a gente vai ter que contar muito aqui hoje. Vai faltar tempo para nós duas aqui. Vai. Não, tem episódios, assim, que e sinto que esse é um deles que a gente tem que interromper. Sim. Porque, né, acredito senão, que sim. Pelo nosso perfil, eu acredito que sim. Né, vai longe. E aí, pra gente começar, conta para as pessoas quem é você, Fabiola, né? Por que você tá aqui, né? E tua trajetória em RH até chegar hoje, né, na AP. Bom, primeiro queria agradecer, né, o Imagina. convite de estar aqui. Estou muito feliz, muito orgulhosa de você também, de estar nesse projeto, envolvida. Nós duas, né? Mas sim, por você encabeçar isso e trazer isso, acho que é um assunto legal, eu acho que é um tema legal, acho que falta isso. Então, parabéns para você e para toda a sua equipe, muito orgulhosa e muito honrada por estar aqui. Então, eu trabalho em RH, eu sou formada em psicologia, desde a faculdade eu sempre entendi que RH era o meu universo, né? Essa coisa mais corporativa. Então, não entrei na faculdade imaginando que eu iria para RH, mas durante essa minha jornada eu entendi que RH fazia muito sentido para mim. Então, trabalhei... Você era um bicho estranho na faculdade? Porque eu era. Eu comecei a ficar um bicho estranho no 4º, 5º ano, que foi onde eu comecei a ter muita certeza que RH é onde você também começa a ter que escolher para onde você vai enviesar a sua última graduação, né? O último ano de graduação. Porque, para contextualizar todo mundo, é assim, as formações em psicologia, na nossa época, Sim. Elas tendenciavam os profissionais para a clínica. Eu não sei se ainda é assim. Acredito que mudou, mas eu acho que as pessoas também que buscam psicologia já estão tendenciadas para a clínica, né? Acho que... Eu também, eu cheguei lá com esse modelo... Eu entrei querendo RH, mas em um momento eu pensei em mudar. Ah, você entrou querendo RH? Entrei querendo RH. Não, eu não. Eu entrei... Enfim, eu gostava de coisas diferentes, assim. Eu achava que eu ia trabalhar em manicômio. Eu tenho isso como hobby. Eu entendi depois que isso é um hobby. Muito parecida. Eu gostava daquelas coisas do judiciário, sabe assim? Tipo... Hannibal, aplicar o Rocha no Hannibal, essa coisa. Eu curtia entender como é que essas mentes pensam, mas era o mais diferente de RH que eu já pensei. Exato, que foi esse lugar que me levou para psicologia. Sim. Só que aí depois, durante a faculdade, a minha história, o meu começo de história profissional é com a Cato. Eu trabalhei 8 anos lá. E eu me apaixonei pelo assunto. Eu consegui um estágio lá, porque eu já estava com essa cabeça voltada para RH, e aí consegui esse estágio na Cato. Fiquei muito apaixonada pelo projeto na época. Eu era de consultoria, eu entrei na consultoria, né? Na Cato Consultoria, não a ferramenta. Não, eu entrei na Cato Consultoria, muito tempo atrás. Se a gente pensar hoje nos ATS, a Cato antecedeu tudo isso, né? Que foi quem começou. Exato. E era muito apaixonante, porque... Era uma época de muita inovação quando eu entrei lá. Então, a gente estava saindo da consultoria, aquela coisa por fax. Na minha época, a gente mandava currículo por fax. E aí, eu vi toda essa evolução. Então, é um assunto muito gostoso para mim. Eu sou verdadeiramente apaixonada por esse universo, assim. Porque eu acho que a gente transforma vidas. Eu acho que a gente tem propósito na nossa profissão. Eu acho que a gente dignifica, porque o trabalho dignifica o homem. Eu acho que a gente faz parte disso. Então, eu verdadeiramente gosto muito disso. Fiquei 8 anos nessa trajetória na Cato. Então, o pedacinho de consultoria. Depois, eu fui para o site mesmo, na parte de online, enfim. E aí, depois eu tenho uma trajetória em negócios, porque as pessoas me diziam que eu tinha um perfil mais comercial, e aí eu fui me aventurar, enfim. Você aventurou no comercial? Não sabia disso. Me aventurei no comercial. Eu trabalhei numa empresa, ia pra rua mesmo. Ia bater porta vendendo anúncio de carro. Mas
É muito engraçado, porque eu fiquei 1 ano fazendo isso. Você ficou bastante tempo até. Fiquei bastante tempo, mas é porque eu sou assim, né? Eu sou difícil de... É verdade, você não entrega os pontos. Eu não entrego os pontos, né? Eu tô ali, tô tentando. Porque eu tinha um propósito, porque as pessoas me davam esse feedback e eu queria me ver nesse lugar, né? Sim. Então fui pra rua. Sim. E era comercial raiz, né? Era. Comercial que para o carro e bate de loja em loja, enfim. Cara, não tinha lista, não tinha LinkedIn pra você. Não, nada, era raiz. Aí, ó. Mas foi muito legal, assim, toda a experiência é válida, foi muito legal pra mim, mas eu sentia muita falta do assunto, assim, Sim. era, sabe aquele lugar que você sente que é teu? Sim. Enfim, aí eu encontrei uma amiga que tinha trabalhado comigo na Cato, e ela tinha uma consultoria, e ela me convida pra trabalhar, Sim. que foi a consultoria onde a gente se encontra depois de um tempo. Sim. E aí ela me convida pra trabalhar, e ali foi um lugar muito legal pra mim, porque eu acho que a consultoria, ela traz um lugar que ela me permite entrar em várias empresas. Então, isso pra mim tinha uma riqueza que era... Foi o que mais me encantou quando eu descobri o universo de consultoria. Uhum. Porque eu me sentia dentro de todas. E é verdade. E é verdade. E você consegue experimentar um pouquinho de cada cultura, né? De cada... Exato. Que no fim do dia, gente, os desafios diferem, as culturas diversificam, mas os desafios são os mesmos, São os mesmos. Sim, no fim do dia, são os mesmos. São os mesmos. Então, é legal você perceber isso, né? E até tendências de mercado, mas nem todo mundo vê dessa forma. Acho que é porque você curte recrutamento e você curte esse dinamismo. Exato, porque eu vejo valor na profissão, porque eu entendo que a gente tem a nossa importância. Sim. Então, assim, e isso pra mim foi... Na hora que eu percebi que a gente, de fato, entrava nas empresas e tinha troca, e aí, às vezes, eu tava numa reunião de manhã... dentro de uma empresa eu adoro tinha isso. a oportunidade de ouvir o problema. E, de repente, à tarde tinha uma outra. E aí, era, assim, riquíssimo. Assim, riquíssimo pra mim. Eu fiquei 10 anos fazendo isso. Então, e eu me especializei em projetos de volume, né? Que era... Que também é muito minha cara, né? Pegar 400 vagas, projetos de trainee, projetos de estágio. Então, eu me deliciei muito nesse lugar, assim. Foi um lugar, uma temporada muito feliz para mim profissionalmente. E muito feliz de ter passado por isso. E ter te encontrado lá. Não, mas assim, ó, eu ia te perguntar uma coisa que é super interessante, até se tiver recrutadores assistindo a gente ou líderes de equipes de recrutamento. Porque, assim, claro que isso passa por um processo de autoconhecimento. Até você chegar nesse lugar. Demorou para você perceber que o que você curtia, de fato, era fazer vagas de volume, projetos, aquela coisa de, né, vai, linha de produção, quase. Linha de produção, quase. Para mim, assim, o primeiro... Porque na Cato era outra realidade, era um site ali, né? Sim. Eu tinha uma outra... O resultado final era conseguir emprego para as pessoas. Sim. Mas eu atuava de forma indireta. Era um meio. Era um meio. Você era um meio. Quando eu sentei na cadeira de consultoria e eu virei a pessoa que te olha, te entrevista, te ajuda, encaminha e vê e acompanha você como profissional, enfim, aí foi saboroso. Sim. Foi gostoso estar nesse lugar. Sim. E então, gostei disso. Primeira coisa, gostei de estar ali participando do processo. Quando eu comecei a navegar nesses projetos maiores, o que eu acho que me encantou foi a possibilidade de olhar para aquela vaga como projeto. Uhum. Então, na minha cabeça, porque eu tinha que desenhar. Sim. Todos os projetos que chegavam na minha mão, eles não vinham estruturados. Sim. Você chega na empresa, a empresa diz, eu tenho esse desafio e eu tenho essa data. Como é que você resolve? E aí, você leva a lição de casa... azeita, monta e volta. É isso. Então, esse lugar era um lugar de muito encantamento para mim, onde eu senti que eu fiquei encantada pelo trabalho. Então, foi nesse lugar. Sim. De misturar a possibilidade de eu estar na ponta final e também ter a estratégia de desenhar. Porque você constrói tudo. Então, a gente constrói o site. Eu sentava com a equipe de marketing para poder definir como que aquele projeto seria divulgado, qual que era a pessoa que a gente precisaria alcançar. Então, foi esse lugar. Primeiro, eu me apaixonei pelo propósito da nossa área, por saber que a nossa área tem essa importância, e depois eu me apaixonei pelos projetos de volume,
por esse desenho. Sim. Porque... E olha que interessante você está trazendo, porque hoje eu percebo muito, assim, trocando com outras pessoas de RH, não só na RPO, né, que a gente trabalha, às vezes uma dificuldade em desenhar essa estratégia e do recrutador se ver nesse papel estratégico. Então, se discute muito do que é estratégico. Eu quero ser tão estratégico, mas você consegue, e eu falei isso em alguns episódios, ser estratégico no seu dia a dia. Então, Sim. como você trouxe, qual vai ser a estratégia para atrair essa pessoa? Onde ela está? Quais são os canais que ela está acostumada a usar? Exato. Onde é que ela vai ver essa vaga? Né? Quem que é essa persona que eu quero atrair? Exato. Olha isso, gente, que rico. É muito legal. E assim, aí falando sobre o porquê que a consultoria me encantou, e aí num terceiro momento e eu entro na empresa, e para eu ter essa entrega que eu tinha, às vezes eu tinha que estar lá. Uhum. Por muitas vezes, eu trabalhava da empresa. Da empresa, eu também. Por quê? Porque eu tinha que sentir a energia do lugar, qual era o perfil da cultura. Eu já errei também, então assim... Sim. E que foi valiosíssimo os erros que eu já Aliás, tive. a gente erra bastante, que bom. E que bom, valioso. É. Eu vou contar um aqui que é muito bom, assim, e que ficou muito marcado pra mim. Porque assim, você começa a trabalhar, você começa a ter... você começa a se sentir muito confiante, Sim. né, nos projetos. E eu acho que como eu gostava muito, e gosto muito, de certa forma eu acho que eu tinha uma certa facilidade em conduzir aquilo, Sim. né? Então aquilo começou a ficar muito orgânico pra mim. Não preciso me preparar. E aí eu recebi um projeto, claro, vamos fazer simples o projeto. E aí fui até a empresa, fizemos toda a lição de casa antes. Nos reunimos, pesquisamos sobre a empresa, tal. Só que eu cometi um erro. E o erro foi, eu olhei para a empresa e não olhei para a área. E aí, quando a gente chegou lá para entregar o processo, os candidatos que eu tinha levado não tinha nada a ver com a gestora. Absolutamente nada a ver com a gestora. E na hora eu levei Não, é impactante essa hora. É muito impactante. Essa hora, sabe aquela hora que você quer entrar embaixo da mesa, não é? E você não sabe como. E aí você fala assim, não, esse candidato ele não vai falar isso agora, né? Essa pessoa... Não, ele fala. Exato. E né? Aí, só que eu também sempre tive uma postura assim, eu nunca tive medo do problema. Pra mim, o problema, ele é um fato. E eu sempre conduzi e falava isso pra equipe que tava ali comigo, junto do projeto. A única certeza que eu tenho é que a gente vai errar. Que a gente vai ter problema. A gente vai ter problema. O que vai diferenciar a gente é como a gente vai resolver esse problema. Isso. Então, eu me deparei com esse problema, só que eu me deparei ali, na hora. E como que eu ia conduzir aquilo? E aí, por quê? Me conta. Ela falou, vem aqui que eu vou te levar na minha sala. A gestora? Vem aqui, eu vou te levar na minha sala. Você vai entender quando você entrar na minha sala. Cara, a gente entrou na sala dela, ela falou assim, você percebe que a minha sala parece uma sala de yoga? Imagina se eu trago todas aquelas pessoas com aquele perfil que você me apresentou, você acaba com a minha área. Gente, mas as pessoas tinham um perfil muito, assim... Perfil que a gente gosta, né? Que é o... Não tô falando que aquelas pessoas não tinham, mas não isso. Faca na caveira. Exato. Entendi. Era um perfil mais agressivo, com uma característica... Nossa, legal esse exemplo. Muito legal. Pra mim foi assim, então... Não é só conhecer a empresa. Peraí, para quem eu vou fazer a vaga? Quem é o decisor do final da vaga? Quem é a equipe que recebe esse candidato? E aí foi importante para mim, para eu ter essa profundidade de questionamento na hora que você recebe um projeto. Não é só... Tem camadas. É como se eu tivesse descoberto ali que um projeto, ele não é só o desenho do projeto, ele tem camadas. E eu precisava descer... Tem algumas camadas que você precisa descer para que você seja... assertiva, né? Então... E não dá pra ser... Aliás, nunca deu, mas eu acho que hoje em dia as pessoas estão mais... E aí, até por influência das redes sociais, mas talvez... Como que eu vou te falar a palavra? Rasas, talvez, não sei se seja a palavra, mas assim, você não aprofunda muito. Não aprofunda muito. E você foi falando do briefing ali, do processo, né, do alinhamento, que é a primeira fase, é quase uma cebola, né? Quase uma cebola. Você fala assim, tá, qual que é o teu negócio? Aí você tira. Então tá, e qual que é a área? E qual que é a dificuldade da área? Qual que é o perfil da área? Então você vai descamando Vai descamando, aquilo, exato. E a gente não faz isso. Então... E aí, esse é um lugar legal da gente conversar aqui. Porque às vezes a gente não faz porque não nos é permitido fazer.
Já Mas aconteceu será que não é permitido? Não, já aconteceu vários projetos onde, depois desse aprendizado, né, praticamente, um MBA praticamente, Foi. assim, então... E os outros projetos, é óbvio que eu já estava lá, né? Aprendi, lição aprendida. Então, os outros eu quero descer nesse lugar. Eu quero saber quem é o decisor dessa vaga. Só que imagina que às vezes eu pego um projeto enorme. Sim. Como que eu vou descer em todas essas pessoas? Não dá. Às vezes não dá. Não dá. Então, quando eu falo é nesse sentido. Não é permitido, é um pouco nesse sentido, entendeu? E aí você tem que ser um pouco mais... tem que ter uma habilidade para poder fazer as perguntas certas para quem está conduzindo aquele projeto, para que você tenha alimento suficiente para conseguir ser o mais assertivo possível. Porque eu também consigo perceber que a gente tem uma importância também nessa contratação para a empresa, porque é caro contratar. Muito caro. É caro contratar, é caro demitir. É clichê a gente falar isso, porque isso todo mundo sabe, mas é fato. Então, assim, errar... fica caro nessa hora, né? Então, quanto mais você me permitir descer e descascar essa cebola, com certeza você vai ter uma entrega melhor para mim, que estou te entregando, e para você que está recebendo. Sem dúvida. Então, foi um aprendizado incrível que me trouxe melhorias como profissional. E foi ótimo errar. É bom errar, né? Quando você erra, foi ótimo errar. Eu acho que esse lugar de vulnerabilidade, a gente também aprende com a maturidade. Exato. Né? De que, olha, errei, meu aprendizado foi esse, que bom que eu errei, né? E falo abertamente sobre isso, porque às vezes a gente se coloca nos lugares... Hoje eu não me ponho mais, mas assim, de que, né? Sim. Não, então, mas eu sempre olhei o erro assim. E uma outra coisa que isso me trouxe, que eu nunca perdi... foi o frio na barriga quando eu pego um projeto. Sim. Eu sempre... Eu nunca subestimei nenhum projeto. Sim. Diferente, né? Eu tô contando a história desse erro, mas isso também me trouxe esse aprendizado. Eu nunca... Todo projeto pra mim era importante. Todo projeto pra mim, não vamos deixar pontas soltas. Então, eu entrava e... Vamos olhar tudo, enfim. Então, eu nunca subestimei nenhum projeto que eu atuei. A gente tem que observar e ouvir muito, né? No nosso trabalho, assim, com recrutamento, com RH. E que é bom, porque a faculdade acaba dando isso sem saber que está dando isso, porque a nossa faculdade é isso, né? A gente lapida isso durante o período que a gente está lá, né? Sim. É saber ouvir. Então, acho que bom que a gente encaminhou para essa área de RH com essa formação. Acho que outras formações cabem também. Já vi muitas pessoas de outras áreas, que eu gosto isso do RH também. O RH a gente aceita, né? Sim. Tipo, as pessoas são bem-vindas de outras áreas. Maravilhoso ver o RH invadido por pessoas de exatas. Eu gosto também. Não eu gosto muito. Porque eu acho que traz um olhar pra gente de dados, de tecnologia, de raciocínio lógico. Gosto muito também. Que a gente não tinha. Exato. A gente não é treinada pra isso, né? Não. Aí a gente tem que correr atrás do prejuízo depois, né? Mas tem que correr. Mas tem que correr, exatamente, tem que correr. Mas as pessoas mais incríveis que eu já trabalhei eram de outras áreas, Sim, assim. Porque traz um olhar diferente, Sim. que é diversidade, né? Eu gosto de contratar de outras áreas também. Eu também gosto. Pra trabalhar com a gente, sabe? Não tem problema. Porque você não vem com aquele olhar já de, sabe, ou do RH mesmo, de, é assim, tem que ser, e da Gabriela, né? Eu nasci assim. E a pessoa questiona uma coisa que, às vezes, pra gente é óbvio, mas não é óbvio. E aí, através desse questionamento, do momento que ele tá aprendendo, vou dar um exemplo. Eu conheci uma vez uma recrutadora incrível, aliás, 2 exemplos. Tinha uma BP incrível e ela era nutricionista. Nossa. Nutricionista. Esse é bem diferente. Bem diferente. E entrou no programa trainee. E ela foi pra trainee de RH e ela era nutricionista. E ela foi uma das melhores... Ela foi expatriada. Ela foi uma das melhores BPs, assim, que já teve até do programa de trainee. Programa trainee, né, da empresa que eu tava. E uma outra era fisioterapeuta. Você conheceu a Roberta? Você conheceu a Roberta? Conheci a Roberta. Ela era fisioterapeuta? Fisioterapeuta. Olha. Ela era de UTI, acho que neonatal. É verdade, ela era maravilhosa, eu lembro dela. Cara, ela era uma máquina, incrível. Era. Assim, recrutadora top. E boa, né? Boa. Assertiva, né? E ela fazia umas perguntas, às vezes, pra gente, de coisas que não eram
quer dizer, pareciam óbvias. Aí a hora que ela te fazia a pergunta e você se escutava respondendo pra ela, você falava, cara, isso não é óbvio, né? É. Mas por quê? Porque veio alguém de uma outra área te questionando uma coisa que pra você já era porque default. pra e não ela é. era uma... Deixa eu descobrir aqui esse... Mas é verdade, eu lembro dela. É. Né? E depois eu tive outra oportunidade de trabalhar com ela e ela era também incrível, assim. É ainda, né? Porque Robertinho está no mercado ainda, Oi, né? Roberta. Não matamos a Roberta. Tomara que ela assista esse Nos episódio. assista, Rô. Mas ela brilha, né? Onde ela estiver. E Brilha. veja a área Ela é boa dela. mesmo. Né? Fisioterapia. Fez a formação em fisioterapia. Então, acho que eu gosto dessa diversidade. Mas você vê também que é uma área voltada pro outro, né? É pessoas, né? Você tem que ter interesse por pessoas. É isso. Que eu Isso acho tem que que ter. a essência do que a gente faz é isso. É isso. Porque você pode vir com números, você pode vir com... Mas a nossa essência é olhar para as pessoas, né? Extraindo dela o que ela tem de melhor, né? Assim, dentro do perfil, dentro do que ela pode entregar, que eu acho que esse é o nosso olhar, né? Extrair da pessoa aquilo que ela tem de melhor para oferecer. E hoje, eu tava pensando aqui, né? Você fez um caminho contrário ao meu. Então, eu sempre fui de RH corporativo. E, de repente, eu vou Caiu na consultoria. da consultoria. E como foi? Ah, é legal, eu gosto. É que eu gosto desse ambiente dinâmico, sabe? E eu gosto de recrutamento. Eu já experimentei outras áreas de RH e eu gostei também. Mas onde, sabe, me pega... É recrutamento. É recrutamento. Eu curto, sabe? E você agora foi para esse caminho oposto, que você foi para o corporativo. Fui pro corporativo. E quais são os desafios que você vê hoje diferentes? Porque, claro, muda o endereço, os desafios são os mesmos, mas são assim... os mesmos, Mas é diferente você estar do outro lado da cadeira, né? É diferente. Como é que tá? O que tá te desafiando mais hoje? Assim, eu gosto muito do lugar que eu tô hoje. Sim. Porque me traz esse... A maturidade, ela também pede mais, Sim. né? Imagina que eu trabalhei mais de 10 anos na Sim. consultoria, se for contar o total, né? Tô Sim. totalizando aqui. É bastante tempo. É muito tempo. E eu também sempre tive curiosidade, não tanta vontade, mas sempre tive curiosidade de saber como que é o outro lado, Sim. né, da cadeira. E hoje que eu tenho a oportunidade de sentar nela, eu consigo entender que você tem desafios. Hoje eu trabalho uma parte de desafiador pra gente, é mais essa parte contratação de operação. Para você e para o mercado, e eu Pois arrisco é. dizer o mundo. Pois é. Esse é o meu maior desafio hoje, né? É. E hoje o meu desafio não está nos gestores. Hoje o meu desafio está na captação, Sim. na atração, onde que eu acho, né? E olha que eu já trabalhei bastante nesse perfil de vaga, mas não, são áreas diferentes, segmentos diferentes. Ô, Fai, qual que é a dificuldade, a principal dificuldade que você está sentindo? Porque, assim, hoje você trabalha né, você está numa cadeira, né, de executiva, de pessoas, e olha muito para operações, Muito claro. operação, Mas é operacional e as pessoas têm que estar ali no presencial e tudo mais. Então, Exato. assim, qual que é a principal dificuldade que vocês estão encontrando nas contratações? Por que eu estou te dizendo isso? Porque eu tenho conversas diárias, né, de pessoas que vêm de empresas de construção civil, hotelaria, deixa eu pensar num outro exemplo, indústria, às vezes, né, produção de indústria, área de atendimento. O pessoal que trabalhava teleatendimento, que antes era a primeira carreira de todo mundo, as pessoas não estão mais querendo ir para teleatendimento mais, né? Como é que é? Conta pra gente o teu desafio, porque eu acho que muitas pessoas vão se encontrar nisso. Hoje, assim, eu trabalho na área de hotelaria, Sim. né? Então, eu tenho atendimento, que é recepção. Que, by the way, eles são incríveis. São São exato. incríveis. Você já teve oportunidade, né? Eu sou cliente e cliente oculta, quase. Exato, Não me você conhecem. me conta Eu tudo, sou cliente oculta, agora eles vão saber, né? Não me conhecer. Mas eles são muito legais. São muito legais. Super receptivos. É que eu acho que é o perfil da empresa. É o perfil da empresa. Eu percebo o perfil da isso. empresa, né? A gente até ia. Nosso tema que a gente ia enviesar para híbrido. Enfim, se é presencial, se é home office e tal. Lá eu não tenho essa possibilidade do home office, né? Não Assim, tem como. é uma operação viva ali acontecendo.
24 horas. A gente não fecha a lojinha, né? Então, deixa eu te fazer um parênteses, até pela minha experiência. A última que eu estive foi da Unidade Paraíso, que Tá. é incrível. Gente, fica em frente ao McDonald's. É casinha da vovó ali, né? Que é bem acolhedora ali. Confortável, assim, você tá num lugar... A localização é excelente. Excelente. Ao lado do Metrô Paraíso. É. Estacionamento ao lado. Enfim, incrível. Recomendo. Unidade Paraíso do AP Smart Studios. Isso. Eu cheguei... A gente chegou, acho que por volta de umas 8, 9 horas da noite. Aham. E aí, tinha um rapaz na recepção, muito atencioso, muito legal, me ajudou nas maquininhas e tal. E aí, no outro dia, de manhã, também, e aí eu entendi que era o turno dele. Como é que você faz para atrair as pessoas para este tipo de turno? Sim. Que eu, na hora eu pensei assim, Mas o maior desafio como é que a são as Fabiola vagas noturnas. faz? O maior desafio são as vagas noturnas. Imaginei. E ele é incrível, tá? Tava ali, super solícito. Às 8 da manhã ele estava com a mesma energia que estava à noite. Então isso me chamou a atenção, sabe? Eles são bons, assim, a unidade é muito boa. Aí A energia da unidade é boa, assim. A maioria, eu vou te falar que a gente tem sorte, tá? A gente tem sorte e trabalho também, né? Não é só sorte. Não é só sorte. A gente tem... a gente trabalha para ter sorte. Então, acho que é isso. A gente tá no momento de construir cultura. Sim. Lá, né? Vocês estão com quantos funcionários hoje? A gente tá com mais de 200 hoje. Olha! Mais de 200. Então, a gente tá no momento... A gente tá crescendo muito rápido. Sim. E formando cultura, né? Sim. Trazendo cultura para o negócio. E assim, a gente, hotelaria, a gente tem que servir, né? O cerne do nosso trabalho é servir. Então, para mim, em relação a essa característica, as pessoas que a gente traz para o time, é inegociável. Sim. Você tem que entender que esse lugar é para servir o outro. Sim. Né? E então... quando a gente faz o roteiro de entrevista, quando a gente entrevista e passa pelo RH, e a gente leva na unidade e mostra e conversa com o gerente, porque aí a gente passa pela jornada de aprovação desse candidato. Então, o que a gente entendeu é que a vivência dele ver o ambiente, então a gente sempre faz entrevista com ele na unidade que ele vai trabalhar. Ótimo. A gente sempre pede para que o gerente converse com ele. Se tiver algum outro colaborador ali que possa participar também para agregar, para contar um pouquinho. E assim, a gente não é aquele entrevistador terrorista, não. Porque tem alguns entrevistadores que são terroristas, né? Sim. Que faz da vaga uma tragédia, porque aí quando a pessoa senta, ai, que bom, não era nem tudo aquilo que... Crise de tosse. Não era tudo aquilo que eu tinha imaginado. A gente tenta ser muito transparente. E aí você traz as pessoas para conhecer o ambiente. Trago as pessoas para conhecer o ambiente. Então, eu tenho uma primeira etapa com o RH. Aí, a gente tem uma etapa na unidade, junto com o gestor, que é uma decisão compartilhada. Então, né, como só chega no gestor depois que o RH aprovou, então existe uma triagem ali inicial, quando chega no gestor, e aí a gente leva esse candidato para ele ver o ambiente que ele vai trabalhar, para ele circular. Sim. E aí ele já pega um pouco, porque ele vê um hóspede sendo atendido, então ele já entendeu um pouco de como que a gente funciona. Sim. E aí a gente leva ele... Faz ele girar mesmo na unidade. Ó, aqui é o Sim. seu local de trabalho. Sim. Essa é a sua realidade do dia a dia. Sim. E aí, depois, eu acho que uma coisa que foi muito assertiva pra gente foi o onboarding. Que é na hora do que ele... Vamos seguir, na hora da aprovação, a gente se prepara para esse momento do onboarding. Tá. Então, a gente conta para ele, no D0, quais são as expectativas que a gente tem sobre o trabalho dele. Sim. Quais as expectativas comportamentais que a gente tem em relação à postura dele ali dentro. Então, isso é muito legal. E também... E a gente tem uma certa pressão do ambiente. Sim. Né? Porque é uma operação. Viva. 24 horas. Com todo tipo de problema. Com todos os tipos de problema. Então, se eu falo que a gente tem mais de 2.000 unidades, quartos. Eu sempre falo... 2.000? Mais de 2.000. Então, eu sempre falo, todo dia a gente acorda com 2.000 possibilidades de acontecer. 2.000 possibilidades de desafios diferentes. Exatamente. Que bom que não tem, né? Assim, a gente tem uma estrutura muito bacana, tanto pro hóspede. E eu vou te falar, a essência do lugar
é você olhar para as pessoas. Sim. E eu acho que isso a gente conseguiu construir ali. Acho que serviços têm essa essência, né? Serviços têm essa essência, exatamente. Então, a gente entende que o hóspede é um pilar importante para a gente, na mesma importância que o funcionário também é. Ótimo. Então, a gente é igualdade ali. O hóspede, para ele ser bem tratado, eu preciso cuidar do funcionário, né? Então, a gente consegue aplicar isso. Eu tenho rotatividade baixíssima. Jura? Baixíssima. Eu ia te perguntar isso, assim, como é que você tá... E até como dica mesmo para as pessoas que estão assistindo, de como é que você, por exemplo, para a tua área, então, para a hotelaria, talvez funcione esse caminho, mas de insights que as pessoas possam ter, de onde achar esses candidatos, porque aí a gente vai entrar no tema de híbrido presencial aqui. Sim. Que é o eterno trend, né, de RH. Como é que você está fazendo, assim? Que insights você pode... boas práticas. Tá, sobre essa questão mais da operação. Da operação, de contratação, a gente tem muita indicação. Então, programas de indicação sempre funciona. Porque a pessoa já chega até meio com a história contada. É tua principal fonte hoje ou não? Uma das minhas principais fontes. Olha que legal, indicação. que todo mundo tenta, né, emplacar um programa de indicação e... O nosso funciona. E a única coisa que a gente tenta fazer é de acordo com o vínculo que essa indicação tem. Trocar como eu unidade. tenho várias unidades, eu consigo circular. Perfeito. Né? A gente consegue circular. E a gente também a gente respeita muito também as afinidades que se cria, que vai fazer muito sentido com que a gente vai... Os relacionamentos que se criam. Então, a gente tem muito respeito por isso. Então, quando eu tenho uma gerência que ela consegue ter a equipe dela azeitada, que a gente vê que funciona, e de repente eu preciso fazer uma movimentação, a gente leva a equipe. Olha que legal! A gente leva a equipe. Cara, isso para vínculo é super importante. É muito, para confiança, para você se sentir com seus aliados durante o dia, trabalhando. Então, a gente sempre permite com que isso aconteça. Então, mas hoje eu uso essas ferramentas que a gente usa de mercado, mas o que dá bingo pra gente é indicação. Que legal, porque assim, é um volume de... Tudo bem que a tua rotatividade é baixa, mas imagino que, 2.000 unidades, você tem um volume de contratação grande. E aí, você ter uma fonte de indicação funcionando como uma das principais do teu funil ali, é muito legal. Isso para cargos operacionais. Quando começa aí a gente já precisa ir para outros... Aí vamos pro desafio. Aí a gente vai para outros caminhos, exatamente. Porque aí a operação, gente, é aquilo, não tem o que falar. É presencial, é dia a dia, você tá ali e não tem como. A gente precisa estar lá. E acho que a indicação você já tem uma probabilidade, se aumenta a tua probabilidade de fechar aquela vaga. Eu tô chutando aqui, mas deve ter pesquisa sobre isso de pelo menos uns 40%. Um pouquinho mais até. Até mais. No meu caso, é um pouquinho mais. Né? De fechar a vaga. De conversão. Mas também, quando vem por indicação, a gente faz com uma profundidade maior. Dado de mercado. Para quando você tem uma indicação, que agora acessei aqui. Quando você tem uma indicação para área comercial, tá uma venda. E não deixa de ser uma venda. Você tá vendendo uma oportunidade. É 50% quando vem de indicação. Mas a pessoa já chega, a informação já vem, a pessoa já vem com a vaga, com a descrição da vaga pronta. E vendida, porque a pessoa que falou para ela trabalhar lá. Exato. Porque a outra gosta, porque ninguém vai indicar o que não gosta. Como que eu vou indicar você para trabalhar num lugar que eu não gosto? Prospecção, que é o hunting que a gente faz. Aí eu tô falando de prospecção área comercial, tá? Não sei como é que é a realidade de hunting, imagino que seja um pouco maior, mas é 1 a 3%. Nossa, a probabilidade de fechamento, a conversão, de fechar essa vaga. A conversão. Tudo que vem via comunidade acho que é 30%. Então, por exemplo, você tá ali, você estar no ambiente que a pessoa está, né? Que também acaba virando uma indicação. Sim. Acho que é 30%. Eu me lembro que eu fiquei muito presa nesses indicadores, porque eu falei assim, gente, e aí isso também, de novo, é estratégia. Por que a gente investe numa fonte de recrutamento com uma probabilidade de fechar tão baixa, que é de 1 a 3%, ou seja, um esforço gigantesco, quando eu poderia ter 50% numa fonte de indicação? Mas eu lembro dos projetos de tecnologia que eu fazia, eu imagino, eu tô aqui te contando sobre vagas de operação. Sim. Só que
aquele projeto que Nossa! você me viu suando a camisa camisa. para poder fazer funcionar, funcionava muito a indicação. Sim. Funcionava muito. Era de fato... Eu acho que essa regra do comercial vale também. Era o lugar que a gente... a pessoa já vem redondinha, já vem meio pronta. Então, ali também, a gente tá falando de 2 universos bem diferentes e a captação funcionava E anúncio de igual. vagas, por exemplo, ads, né? Então, Google Ads, redes sociais, enfim, você tem uma conversão de 5% a 7%. Baixa também, Bem baixa. se você compara com indicação. Bem baixa. Então, gente, acho que dica de ouro Dica desse de ouro, episódio. indicação. Para ontem, plano para de quem indicação. tem vagas operacionais, plano, a indicação. Funciona bem. Pra mim, funciona bem. Mas, de novo, eu acho que a gente oferece um ambiente bacana para que tenha essa... a gente trabalha para isso. Sim. Porque também não adianta você oferecer um lugar. E sem premiar, você não dá... Porque tem empresa que eu sei que vai lá e fala, não, te paga Não, tal a coisa, gente tá vendo? estruturando. Como a gente é uma empresa... Nova. Tá no radar da gente fazer isso, mas de forma mais estruturada, né? Hoje não tem premiação. Então, mas olha que legal, está funcionando... sem o incentivo. Sem o incentivo. Exatamente. Né? Pela satisfação. Pela satisfação. Pela Olha, eu quero te satisfação. indicar porque eu acredito no lugar que eu tô. Exatamente. Que é o que a gente espera. Que é o né? que a gente espera. Então, é muito legal. Que assim, legal. a gente estamos trabalhando para ter sorte. Tá, agora vamos para o corporativo. Vamos para o corporativo. O corporativo sempre é mais desafiador, né? Eu acho que, assim, contratar... O mercado, ele Pra você, sabia? Porque todo mundo acha, às vezes, mais desafiador a operação. E você foi aqui, ó, com fluidez, assim, ó, com Mas você vai graça, entender por que eu vou falando. dizer isso. Porque talento é um material escasso no mercado. O quê? E vai ficar cada vez mais. Avisa os navegantes, né? A tendência, gente, é que é só a gente começar a pensar. As pessoas estão tendo menos filhos, as gerações já estão, né? A geração Z já está aqui, muitos não têm irmãos, né? E isso está... Né? A gente já tem uma população idosa e economicamente ativa, que somos nós hoje, maior. Exato. E a que vem por aí, né? Nem tanto. Então, assim, já temos esse problema. Se alguém não olhou para isso ainda... Temos esse problema. Então, assim, eu falo desafiador porque é desafiador trazer gente boa. Boa, né? A gente pode... vamos dividir em ABC. Então, a gente tem aquela turma que é o que faz acontecer. A gente tem aquela turma que olha acontecendo. E a gente tem aquela turma que pergunta o que tá acontecendo. Adorei! Né? Não, gente, isso tem que virar um corte. Eu adorei isso. Então, você tem que olhar e encaixar O que tá acontecendo? A pessoa tá olhando ali, a coisa tá... a pessoa tá o mundo tá ali e ela tá brisando. Brisando, exatamente. E tem essas pessoas. E tem essas pessoas. Essas pessoas fazem parte do time. Então, eu acho desafiador um pouco por conta disso. Então, aí, o primeiro é o que faz acontecer. O que faz acontecer. Como é que a gente faz para atrair o que faz acontecer? Então, aí eu acho que você tem que ter... Primeiro que... E a tua visão, tá? A gente não tem certo e errado. Não, eu sei disso. O que eu tô dizendo, assim, sobre como que eu atraio essas pessoas, eu acho que é pelo desafio e pelo propósito que eu tenho para oferecer. As pessoas são movidas por isso. Eu adoraria. Exato. Eu curto gostam isso. Disso, né? Eu parei para pensar na hora da resposta, porque por mais que isso pareça subjetivo, isso é muito real. Né? Quando você traz alguém pro time que você consegue dizer para ele qual que é o propósito que isso daqui tem, e aí a coisa conecta, aí você... E falando disso, o que eu acho que é muito legal, quando a gente também tem essa possibilidade do híbrido, do home office, que se você for pensar nesse lugar, dessa pergunta que você me fez, a gente consegue chegar em mais pessoas. Sim. Certo? E hoje vocês estão full presencial. A gente é full presencial porque eu tenho uma operação rodando. Não, gente, assim... Pra mim não combina eu colocar essas pessoas pra trabalhar de casa, sendo que eu tenho a maioria das pessoas ali no dia a dia. E
muito se perde, e aí é uma percepção minha, mas também de outras pessoas e de outros convidados que a gente trouxe aqui, de não estar no ambiente. Isso é fato. Sim. Né? E tem pesquisas falando sobre isso, de crescimento, né? Porque somos biopsicossocial, como é que é? Biopsicossocial, Social. não era? Então, assim, a gente precisa disso, a gente depende disso. Depende. Precisamos disso. Precisamos disso. E aí eu acho que a pandemia, ela deu uma enviesada, porque eu acho que, né, até retomando uma fala de um convidado aqui também, que ele falou, algumas áreas funcionam muito bem. Talvez tecnologia, por exemplo, no remoto, né? Áreas que você não tem que ter tanta interação. Agora, áreas que você tem que ter serviço, hotelaria... Não tem como. Cara, é experiência. É experiência. Não tem como. Não tem é? como. Precisa estar lá. A tua experiência não é só o quarto. E aí a gente fica nesse lugar, né? Porque o escritório de um segmento desse é o suporte dessa equipe que tá lá, no front. Imagina que eu tenho uma pessoa, uma equipe no front e eu tenho uma equipe no back. Como que esse back, ele tem que ajudar, ele é o principal apoiador dessas pessoas que estão lá. Então, tem que trabalhar igual. E se ele não respira o negócio, ele não sabe. Ele não sabe. Então, ele tem que descer, Você sabe que eu... estive com uma amiga minha recente e ela trabalha no varejo, né? Marca grande, enfim. E lá, eles têm uma meta de que todas as pessoas do escritório têm alguns dias para cumprir na loja. E lá, trabalhar na loja. E lá, então existe um formulário, uma agenda, não sei como isso funciona para contar aqui, mas ela se inscreve e diz, eu quero trabalhar nesse dia, nessa loja. Sim. A loja recebe a informação que vai ter um colaborador do escritório que vai passar o dia e ela passa o dia. Ela vai arrumar o estoque, ela vai ficar na parte que as pessoas experimentam. No provador. No provador. Sim. E ela me contando, no dia que ela foi, ela ficou no provador. Que legal. E ela contando, né? As pessoas pedem opinião, não sei o que ela... Enfim. E pedem. E ela trabalha no escritório. Sim. De RH, inclusive. Sim. E passa o dia. Então, é um movimento já de fazer essas pessoas terem empatia por quem tá lá na operação. Cara, atendimento de varejo te ensina muita coisa. Então, eu acho que a gente também precisa disso aqui. Só que o que eu acho é que quando eu vou contratar esse público... Eu acho que a pandemia, ela trouxe que o híbrido ou o home office, não sei como que se é 100% ou dividindo, ele entendeu que isso faz parte do pacote de benefícios da vaga. Sim. Então, parece que a gente vira um ET se a gente fala que é 100% full. Fala, não, então tem que vir pro escritório, a gente fica próximo, né? Mas não tem nenhum dia? Mas isso chega a ser... a pessoa avalia. Ela, de fato... É eliminatório. É eliminatório para ela. E as pessoas é que estão escolhendo agora, né? Exato. A gente vive um outro movimento. E aí você pode até perder candidato porque você não tem esse benefício. Hoje lá a gente não tem. A gente só tem quando... né? Enfim... Quando a vaga possibilita. Exato. Por exemplo, né? Vou citar de novo esse, mas podem ter outros, sei lá, tecnologia. Você vai programar. Exato. E aí a pessoa consegue ficar. Então, mas a gente tenta não aplicar. Sim. Mais por conta desse motivo que eu falei, da cultural, cultura. né? E tem esses pontos, assim. Eu acho que... É muito engraçado esse assunto, né? Porque ele parece que é aquela coisa de nutrição do ovo, né? O ovo é bom ou não é bom? Que ninguém sabe. Primeiro vem o ovo, né? Primeiro vem o ovo, essa coisa de nutrição, se é bom comer ovo. Sim. O ovo não faz bem pra saúde, gente. Comam o ovo, porque o ovo faz muito bem pra saúde. Eu acho que a gente tem essa leitura em relação ao 100% home e o 100% presencial. Então, assim, como eu acho que a gente ainda não aprendeu a trabalhar efetivamente com isso... Nossa, eu acho que vem muita coisa pela frente ainda. A gente não aprendeu ainda. Não. A gente tá ainda. Eu acho que a pandemia trouxe isso... E a gente teve que se virar. Tanto não aprendemos que faz 4 anos que isso é tema... Exato. De trends de RH. Exatamente, Kai. É por isso que eu digo que eu acho que a gente ainda não aprendeu. Então, assim, a gente tem desafios de como que lidera. Sim. Né? Como que controla. Sim. Porque... E aí, por isso que eu acredito que o meio do caminho seja, talvez... É óbvio, avaliando o segmento, a área, enfim, todas as variáveis que a gente tem para tomar decisões.
eu acredito no meio do caminho. E testar, né, Fá? Porque eu vou dar um exemplo meu, assim. E aí de teses que a gente vai criando. Tá, então eu sou uma empresa full remoto. Então, já que eu não tenho hoje o custo de infra, né, então o custo operacional, eu vou investir em profissionais mais sêniores para operação. É um caminho. Optei por esse caminho. Perfeito. Não é garantia de sucesso. Não é garantia de sucesso. Mas A gente isso é o tá desafio que você testando. tem hoje. E esse é o meu desafio hoje. Porque a gente começou a perceber que E aí, por isso que eu já estou revendo minhas questões com o full remoto, porque eu era assim, ó, full remoto, funciona, com equipes sêniores. Não necessariamente. Então, o desafio de você crescer uma empresa também é começar a perceber que algumas teses que você tinha não valem. E você tem que começar a experimentar outras. E aí eu tô nesse momento de voltar para o escritório. E agora, pelo menos 2025, ó, já tô dando, como é que é? Um spoiler de que isso vai acontecer. Mas pro híbrido. E em relação à capilaridade? Provavelmente as pessoas do seu time hoje não estão concentradas numa mesma cidade, por exemplo. Então, mas o back-office a gente consegue concentrar. Ah, tá. Né? E aí começar a olhar para as contratações nesta cidade, então, ou vai ser São Paulo, interior de São Paulo, mas assim, concentrados em uma cidade, e aí o próprio negócio possibilita, porque, né, na RPO a gente tem como principal produto ter os alocados, né, nas empresas, principal serviço que a gente tem hoje, temos vários, mas elas estão dentro das empresas, presenciais também. Sim. Então, cada um em algum lugar, mas dentro das empresas. E a maioria das empresas exigindo presencial. A maioria. Não, hoje eu acho que full remoto, numa carteira que a gente tá de 100 clientes, eu tenho um. Entende? Então, assim, e que provavelmente, e claro, cada negócio tem a sua particularidade, talvez reveja. A Amazon acabou de anunciar que todo mundo vai para o escritório. A Amazon. E aí, como que olha para isso, né? Como Por quê? A gente aqui Porque olha eu comecei a sentir que, sabe, tudo isso que você trouxe da cultura, não só a cultura, mas assim, o jeito de ser, né? E ainda eu sou uma empresa pequena, né? Eu tô ali 1/4 do teu tamanho. Mas a gente já sente que a cultura precisa ficar mais, né? Mas aí eu acho que entra no que você falou. A gente precisa de pessoas. Acho que se a gente for aqui conversar... Não, eu tô adoecendo ficar no full remoto. É isso. Mas se a gente for aqui listar, a gente vai ter uma lista enorme com pontos positivos e a gente vai ter uma lista enorme com pontos negativos. O que a gente precisa olhar para isso é dizer o que cabe no meu universo. É isso. Assim, pro meu perfil. E pro meu momento. Pro meu momento. O que cabe? Porque a gente pode ficar horas aqui debatendo sobre tudo que as pessoas precisam. Você sabe que um item que afeta muito nesse modelo, artigos, criatividade. Como que você é criativo sozinho dentro da tua casa? Não, gente, não tem como. Porque às vezes a criatividade ela vem num bate-papo. Eu tô aqui, ali na porta. Não, porque Carol, não sei o quê. Tive uma ideia. A gente não vai ter isso. Até porque você, de fato, é mais produtivo quando você tá em casa. Eu acho que isso é uma realidade. Eu acho que depende do que você tem que resolver ali. Mas as pessoas, né, vamos... Sabe uma coisa que eu acho legal? É assim, quando você vai pro escritório, pelo menos eu faço isso, eu tenho uma agenda relacional. Porque você ir pro escritório para ficar fazendo reunião remota... Não compensa, não vai fazer sentido. Aproveita não que você tá lá. Então, eu tento ter uma agenda de estar ali com as pessoas e que as pessoas vejam um pouco do... Porque isso, gente, o presencial também oferece. A pessoa te vê e ela aprende te vendo. Né? Eu tive a sorte de trabalhar com líderes que eu observava e eu queria estar naquele lugar, né, para crescimento. E eu falava assim, deixa eu ver como é que ela faz, né? Como é que ele faz, assim, como é que ele se comporta nessa reunião, como é que a expressão corporal dele num momento de pressão. Como e se você comporta, como é que ele se comporta? Como é que ele toma a decisão? Isso. Eu me lembro que eu olhava, assim, as minhas redes de RH e falava assim, gente, olha como ela fala sobre esse problema que eu estaria me matando. Com tanta naturalidade. Não, resolve assim, acabou, né? Então, perde isso. Você perde no remoto. E se você for pensar, quando você passa o dia inteiro na tela, se você pegar um dia inteiro e fizer call, o dia inteiro, reunião, tela, sua energia, assim, acabou. Você tá podre de cansado. Sim. Né? E que, às vezes, no presencial, você pode ter, talvez, a mesma quantidade, mas o fato de você estar ali circulando não traz esse peso. Sim. Então, assim, eu acho que o home, ele te deixa mais produtivo, de fato,
Porque eu acho que você... Até porque, quando você entra numa reunião, é o tema da reunião. É aquilo. Você não entra numa reunião online pra ficar tricotando. Não, apesar de já termos essa modalidade, eu e Fabiola. É verdade. Né? A gente instituiu o café online na pandemia. Nossa, cara, você foi a única pessoa que eu consegui fazer isso. A gente travava as agendas para o café. Travava as e a gente agendas pegava para o café, café. tomava café e ficava ali conversando. E como foi importante pra gente Muito. naquele momento, né? Nos segurou, Nossa, assim. como foi importante emocionalmente. Como Não, e foi pra mim, importante. eu estava grávida. Estava grávida. Gente, assim, foi um dos momentos mais desafiadores da minha vida. Grávida, na pandemia, isolada, com medo, Com né? medo de tudo, porque o que vai acontecer? Assim, a gente já tava com medo da pandemia, ainda mais passando por uma situação, uma gravidez nova, eu lembro, cara. E foi muito... Foi. Mas assim, eu acho que a gente se conectou muito naquele momento. Foi naquele momento. E porque eu acho que a gente foi muito inteligente em fazer aquilo. Sim. Né? Porque a gente tinha várias outras pessoas. Nos manteve ativas ali, né? Muito. Saudáveis. Eu acho que aquilo lá nos ajudou a nos conectar nesse lugar. E agora você imagina as pessoas que ficam 100% ali. E acho que também tem um lance que eu fiquei pensando nisso até pro nosso bate-papo, que você sair da sua casa para você ir trabalhar traz uma responsabilidade de atividades. Que às vezes quando você tá em casa, naquele 100% disciplina, você tem uma responsabilidade que é você acordar, se arrumar, né? sair da tua tem um casa. Ritual. Exatamente, essa é a palavra. Esse ritual, ele também é saudável. Ele também é saudável. É verdade. E eu acho que é importante as pessoas terem isso, né? Até pela sensação do esforço. E sabe uma coisa que eu percebi? Assim, acho que eu falei há pouco tempo disso nas redes sociais. Eu tive um diagnóstico de burnout em julho desse ano. Difícil. E aí eu comecei a ter uns insights, um dia conversando com o Daniel. Que é de Daniel, dados, né? Dados, trabalhou com a gente. E o Daniel falou assim, você já pensou que você trabalha e se estressa no ambiente que era para ser seu porto seguro? Então, você não tem mais seu porto seguro. Você vira soldado em guerra. É verdade. Porque a tua casa, que é teu ambiente para acolher, para ser seu porto seguro, não existe mais. Não existe porque mais. ele é o ambiente agressor. Então, nesse dia, e eu comecei a perceber as pessoas na minha empresa passando por processos parecidos. Eu disse assim, a gente vai voltar para o escritório. Porque as pessoas não podem adoecer como eu adoeci. E é por isso que eu acredito no caminho do meio. Sim. Né? Então, assim, porque também as pessoas também descobriram o benefício de ficar em casa. Sim. Né? Isso que... essa sua fala é quando você tá 100% naquele modelo. Isso. Que É o extremo. É o extremo. Você tá 100% aquilo. Por outro lado, eu tenho uma amiga muito próxima que ela tem 3 dias home e 2 dias presencial. E ela tem uma filha recém-nascida, né? Já tá com um aninho recém-nascida, porque a gente sempre vai olhar ela É um bebê. pititiquinha. É sempre um nosso bebê. Exato. Então, e olha que oportunidade dela de buscar e levar. Então, ela consegue se organizar. Sim. Isso pra mãe é importantíssimo. É importantíssimo. Tá vendo? Então, assim, a gente pode ficar horas aqui dizendo tudo que tem de pontos negativos e tudo. Então, nesse caso, pra ela, olha como é saudável, né? Sim. Que ela tem essa oportunidade. Sim. Mas não é 100%, né? Ô, Fá, e a gente tá se encaminhando pro final. E sim, acho que este vai ser o nosso episódio mais longo até agora. Né? A gente já imaginava, e o melhor né? também. Todo episódio eu falo, não, esse foi o melhor. Isso é bom, que a gente fecha todo episódio assim. Mas assim, acho que a última pergunta que eu te faço é assim, de tudo isso que a gente falou de híbrido, pandemia, né? Mudanças de carreira, assim, qual que é o principal aprendizado que você traz e que você compartilha com as pessoas? O maior aprendizado, eu acho que é a dedicação em tudo que você faz, assim. Tudo isso que eu contei, assim, das empresas que eu caminhei, que eu entrei, que saí, todos os trabalhos que eu fiz, eu acho que todos deram certo porque eu coloquei a minha dedicação e a minha energia naquele lugar. Eu não acredito que tem sorte sem trabalho, resultado sem esforço. Eu não consigo acreditar que essa matemática funciona sem isso. Então, o meu maior aprendizado, assim, de toda essa nossa conversa é que eu saio da minha casa para trabalhar por mim e pelas pessoas, né? Tipo assim, a gente sempre sai de casa
para fazer com que aquilo aconteça, né, no trabalho, e dedicação. Assim, dedicação, acho que é o que... Você tá inteira ali, né? Você tá inteira ali, O esforço, a transpiração, fazer aquilo acontecer. E uma dica que eu dou, assim, se você não estiver feliz num lugar, não fica. Sim. Você vai achar o teu lugar. Sim. Né? Porque a gente tem essa questão de muito em alta, de burnout. E é um aprendizado que a geração Z tá trazendo pra gente, né? Exatamente. Então, se liberte daquilo que não te faça bem. E fique no lugar onde você realmente consiga se dedicar e que aquilo seja bom para você e que vai te trazer experiências para você. É a troca. Que a troca seja importante tanto para você como para a empresa. Perfeito. Acho que é isso, amiga. Ó, se você quiser saber mais sobre esse tema de trabalho híbrido, presencial, essa eterna discussão do remoto, como é que que caminhos a gente utiliza para contratações de grandes volumes, né? Projetos grandes que você tenha na tua empresa, no teu RH, enfim. A gente vai colocar um e-book para vocês, baixem gratuitamente com todo o conteúdo do episódio. E onde as pessoas podem te encontrar? Eu tenho o LinkedIn, né? Fabiola Cordeiro. Acho que é o melhor caminho E também através do podcast. Aqui, ó. Que com certeza você pode me conectar através de vocês. Sim, a gente coloca também tuas redes sociais. Exatamente, aqui. Acho que esse é o melhor caminho, mas enfim, acho que minhas redes sociais. LinkedIn, melhor. Tá. Acho que é um caminho direto. Tá. Mas através de vocês, com certeza, também a informação vai chegar e eu tô aqui disponível para ajudar no que precisar. Eu quero muito te agradecer por ter vindo. Ai, que delícia que foi esse papo. Muito gostoso. Né? Eu acho que... Eu te falei, né? Falei, vai ser uma delícia, como são todos os nossos papos. Eu te desejo todo o sucesso do mundo, né? Que bom te ver assim, nos ver assim, né? Porque a gente já se viu ali, gente, ó, vou falar pra vocês, né? A gente já teve ali... Temos histórias pra contar. Exatamente. E tô muito feliz de a gente estar nesse lugar e com tantos desafios bons aqui para compartilhar, né? Eu também, cara. Obrigada pela companhia também de você que estava com a gente até agora e vejo vocês no próximo episódio. Não esqueçam de nos seguir, ou Gumimata, nas redes sociais da RPO, né? Todos os nossos conteúdos estão lá, rpo.solutions no Instagram, RPO Solutions no LinkedIn e RPO Solutions no TikTok, tá bom? Um beijo e até a próxima!